Eu estou com o Alisson Mascaro, que é jurista, filósofo do direito, professor da USP, e também com o Victor Baral, que é advogado, professor de direito da Unisa. Os dois estão aqui comigo para nos ajudar, então, a compreender tudo sobre essa sessão no plenário do STF. Victor, Alisson, uma grande honra receber vocês dois. Alisson volta aqui para o Bom para Todos, já teve outras participações. Gosto muito sempre de conversar com o Alisson, de trazer as opiniões dele aqui para o nosso público, para a nossa audiência. O Victor vem pela primeira vez, então seja super bem-vindo. É isso, é uma grande honra receber vocês dois. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Alisson? Boa tarde, Thalita, uma alegria grande revê-la e encontrar novamente a todas e todos que acompanham a TVT nesta tarde também com o Victor Baral. É uma satisfação muito grande compartilharmos esta reflexão num dia que é decisivo. Hoje o STF reconfirma algumas posições que vem adotando e vai marcar então o nosso tempo histórico com uma decisão de fato, de grande impacto na nossa realidade política e social. Então, boa tarde a todas e todos. Victor, boa tarde. Boa tarde, Thalita. É um prazer enorme estar com vocês aqui, tanto contigo quanto com o meu querido mestre e amigo, professor Mascaro, que há tanto tempo acompanho, que há tanto tempo trabalhamos juntos, né? E realmente, como o professor Mascaro colocou, hoje à tarde realmente se espera que uma injustiça histórica seja corrigida pelo STF, uma injustiça que a princípio, inclusive, havia sido referendada pelo próprio STF, que está aqui fazendo uma correção de uma situação sui generis que marcou esses anos tenebrosos do Brasil dos últimos anos, né? Então, realmente é um momento de muita ansiedade, de muita expectativa. Aguardemos o que vai acontecer efetivamente dentro de pouco, né? Já conversava, inclusive, aqui com os dois um pouquinho antes nos bastidores, e o Victor explicava para a gente essa primeira questão que deve ser discutida no plenário, que é o encaminhamento para o Distrito Federal ou São Paulo dessas ações. Daí queria que você retomasse esse ponto, Victor, trazendo essa explicação, né, de por que inclusive você acredita que deve ser o Distrito Federal. Essa questão foi levantada por Alexandre de Moraes, se eu não me engano, na semana passada. Ele falou que teve esse ponto, que acharia que deveria ir para São Paulo. Explica para a gente o porquê, então. Bem, Thalita, a questão, né, primeiro que a gente tem que lembrar é que todos os processos da Lava Jato junto à 13ª Vara Federal de Curitiba, a competência ali ela havia sido inicialmente fixada não por uma questão da regra geral, que dentro do ordenamento jurídico vige, que é o artigo 70 do Código de Processo Penal, que diz que a competência do juízo a julgar um crime se estabelece em razão do local onde se praticam os atos criminosos, se praticam aqueles atos infracionais. Mas sim, a competência, especialmente nos casos do Lula, mas de outros casos também, se decorrer em razão de um entendimento da aplicação de uma conexão, prevista lá também no Código de Processo Penal, do artigo 77 do Código de Processo Penal, que trata de um processo de crimes que se aplica geralmente em crimes de atos continuados, vamos por assim dizer, né? Num determinado momento, o STF até legitimou e referendou esse entendimento, isso lá no início de 2014, e posteriormente ele desdobrou, ele modificou esse entendimento, dizendo que não havia essa competência. Então, a questão aqui que segue agora, com reconhecimento da incompetência por uma decisão monocrática do ministro Fachin, ela volta a essa interpretação do artigo 70 do Código de Processo Penal. E aí é que entra a discussão. Nos casos da Lava Jato, essas situações, nos casos da Lava Jato, haveria que se considerar o quê? O local onde os fatos foram consumados, onde o crime foi efetivamente consumado. E aí é que entra a discussão que é o único objeto da deliberação que ocorrerá na tarde de hoje, que é a questão de que onde se consumaram esses fatos. A hipótese que o ministro Alexandre de Moraes levantou por ocasião do julgamento da semana passada dizia que os fatos foram consumados em São Paulo, haja vista que o benefício, ou seja, que o produto do crime estaria localizado em São Paulo. E aqui o que está sendo julgado agora é o habeas corpus da questão do triplex. Mas também ele fez menção no seu julgamento na questão do Instituto Lula ou do sítio de Atibaia. Então, nesse sentido é que o ministro Alexandre de Moraes afirmou
que aventou a possibilidade da discussão da competência não ser de Brasília, mas sim de São Paulo. Todavia, particularmente eu entendo, e haja vista até inclusive inúmeros precedentes jurisprudenciais em casos análogos, em casos não só de crimes de corrupção, mas em outras situações, por exemplo, de estelionato, aqui se entende que a competência é do local do fato consumado. Ou seja, onde a princípio, aqui estamos falando sempre em tese, onde a princípio teria ocorrido esses fatos de corrupção. E nesse sentido, aqui, como a hipótese acusatória do Ministério Público Federal, em todos os casos contra o ex-presidente Lula, se dá por uma alegação de uma dada cegueira deliberada, ou seja, de que o presidente Lula teria se omitido na fiscalização da Petrobras, teria se omitido na verificação das suas indicações perante a Petrobras, e atos esses que teriam sido praticados no exercício do mandato, e aliás, parênteses, existe até uma contradição na própria hipótese acusatória, porque eles alegam que os atos foram praticados entre 2006 e 2012, quando o presidente Lula exerceu seu mandato somente até 2010. Então, já é uma contradição em próprios termos na própria hipótese acusatória. Mas ainda, superando essa questão, se admitir essa situação, que o presidente Lula que determinou a nomeação, esses atos foram praticados esses atos foram praticados aonde? Em Brasília. Daí, então, que eu entendo que nessa situação a tendência é se ratificar a competência de Brasília. Todavia, a gente não sabe o que pode esperar dessa decisão. Tudo pode ocorrer nesse momento, porque aqui a gente não pode se prender às meras amarras de uma interpretação, de uma hermenêutica sobre o ordenamento jurídico. Aqui nós temos uma relação de poder clara, uma relação de poder, sendo expressa, praticada pelos próprios ministros do STF, que aqui estão buscando uma solução dentro de uma problemática gigantesca que se dá no entorno da Operação Lava Jato. O que nos leva a essa segunda questão que pode ser discutida hoje pelo plenário. Eu tenho até às vezes dificuldade de explicar para as pessoas, porque na semana passada os nossos especialistas que participaram aqui já colocaram essa dúvida sobre a suspeição de que o plenário não pode rever uma decisão já tomada pela segunda turma. Não haveria essa questão de hierarquia entre turma e plenário. E daí eu quero que o Alisson fale um pouco sobre essa questão, porque, ao que parece, os ministros devem discutir de alguma forma a suspeição de Sérgio Moro, uma decisão já dada pela segunda turma, que não poderia passar pelo plenário novamente, né? Como que você tem visto essa questão, Alisson? Deixa eu falar uma coisinha só antes. Essas imagens que a gente está acompanhando são dos julgamentos das sessões da semana passada. Assim que a gente tiver qualquer novidade em relação à sessão de hoje, eu vou colocar as imagens aqui para quem está nos acompanhando. Mas, enquanto isso, a gente está revendo algumas imagens, então, das discussões da semana passada, tá bom, pessoal? Alisson, agora sim, por favor. Muito bem. Thalita, eu quero dizer a todas e todos que nos acompanham neste momento que o problema processual que está sendo levantado nestes últimos tempos junto ao STF e pelo STF, não só em face do tribunal, mas o próprio tribunal está criando problema, esta é efetivamente uma problemática peculiar, para dizer em termos do latim, da qual nós juristas tanto gostamos, é uma problemática sui generis, porque faz muitos anos que a organização interna do STF, do Supremo Tribunal Federal, em face de um acúmulo de demandas, de ações judiciais, de uma espécie de massa de processos que tem chegado ao STF, o STF se organiza dividindo os 11 ministros em duas turmas. Portanto, o presidente, enquanto presidente, ele coordena o tribunal todo, e os 10 ministros que não estão naquele momento na presidência dividem-se em duas turmas de 5 ministros para cada uma delas. Com esta divisão, não se recorre toda hora, não se organiza toda hora uma espécie de decisão do tribunal que tenha que demandar o pleno, ou seja, os 11 ministros. Então, dividindo o tribunal em duas turmas, dobra-se a capacidade de decisão judicial do próprio Tribunal Maior do país, de tal sorte que isto acelerou, inclusive, a resposta do STF a tantas demandas judiciais que advêm desde a primeira instância, habeas corpus, enfim, toda a série de procedimentos, inclusive também de recursos,
que batem à porta do Tribunal Maior do Brasil. Pois bem, isto é pacífico, sempre se deu assim, portanto, ações criminais, inclusive, habeas corpus, todos eles são decididos por duas turmas. O que ocorre é que, nos últimos anos, esta turma segunda do STF, que tem julgado os casos daquilo que se chamou Operação Lava Jato, ela mudou, em termos de decisão, algumas das suas posturas em face da própria Operação Lava Jato. Esta segunda turma tinha uma posição, não vou dizer unânime, nunca foi unânime, mas por maioria em favor dos atos da Operação Lava Jato. E agora, dado inclusive alguns fatos novos e extraordinários, como por exemplo a Operação Spoofing, que permitiu, mediante um jovem que acessou inclusive toda a comunicação de juízes e procuradores, naquele caso, acessou e teve lá, portanto, a disponibilidade de compreender que havia uma interlocução muito próxima e que rompia com os mínimos parâmetros de imparcialidade para aquele ato acusatório ou os atos acusatórios da Operação Lava Jato e também os atos decisórios do Poder Judiciário em Curitiba. Quando tudo isso ficou revelado, mudou-se de modo parcial o entendimento desta segunda turma e, portanto, aqueles que eram réus e mesmo já apenados por toda a Operação Lava Jato puderam então provar e puderam encontrar um abrigo de decisões judiciais favoráveis nesta segunda turma do STF. Pois bem, o final de tudo isso, eu diria que o alto da montanha, foi todo este processo, foi todo esse desenrolar de procedimentos e decisões judiciais no STF dos últimos mês e meio. Portanto, não faz nem 2 meses que, abruptamente, quanto mais se descobriam estas indevidas conexões entre procuradoria e magistratura em Curitiba, quanto mais se denunciava, isso já vem de um processo de 2 anos com a Vaza Jato, mas desde lá, com a Operação Spoofing, quando tudo isso volta à tona e se percebe o conluio entre acusação e julgamento, portanto, neste momento em que vai se fechando o cerco contra a Operação Lava Jato, uma série de decisões da segunda turma advém de modo bastante abrupto para encerrar esta infeliz passagem da nossa história jurídica e política e social brasileira. E quando tudo isso acontece, repentinamente, então, para buscar salvar a Operação Lava Jato, se diz que a segunda turma deveria ter os seus julgamentos respaldados pelo Pleno. O que vai, nos dias de hoje, no dia de hoje, inclusive, possivelmente também à baila nas discussões do STF, esta discussão do Pleno é para saber também se o Pleno deve fazer aqui um papel de revisor das decisões das turmas, o que seria muito peculiar, porque milhares de brasileiros e brasileiras estão soltos ou presos por conta de decisões de turmas, de uma ou de outra. E, portanto, não há na estipulação do STF uma certa organização de um recurso para além desta decisão das turmas, nas previsões nas quais a turma pode ser competente para decidir. Pois bem, o que se vai fazer hoje é saber se há uma instância a mais no STF, se há um STF/1 e um STF/2, ou seja, se primeiro decide a turma e depois decide o Pleno, ou se então a decisão da turma, como tem sido feito historicamente nestes anos recentes de STF no Brasil, é uma decisão plenamente soberana e é uma decisão terminativa, portanto, uma decisão que vai concluir todo o trâmite, todo o itinerário judicial devido, e se basta, enquanto tribunal último do país, o STF em sua turma, e se, portanto, o Pleno tem algo a mais a dizer. O que estou aqui dizendo em termos técnicos, no entanto, eu quero resumir para você que me acompanha nesta tarde, a questão é, o que está se tentando fazer hoje é ver se se salva alguma coisa da Operação Lava Jato, ou ver se ainda se torce um pouco esta perseguição histórica a alguns personagens políticos centrais do Brasil, como, por exemplo, o ex-presidente Lula, para ver se deste bagaço da laranja, porque foi isso que virou
a Operação Lava Jato, um bagaço da laranja, para ver se esses que estão espremendo esta laranja e aproveitando dessa laranja há tantos anos contra o Brasil, eles estão tentando ver se ainda resta um caldinho do bagaço da laranja. Então, hoje, depois desta hecatombe, depois deste furacão das últimas decisões do STF, estão tentando ainda remexer um pouco esta cinza para ver se ainda tem uma pequena brasa, para ver se ainda conseguem perseguir as esquerdas do Brasil, para ver se conseguem ainda perseguir os perseguidos de sempre e ainda dizer, olha, por mais que a turma tenha votado, vamos ver se o pleno, que eventualmente é mais favorável à Operação Lava Jato do que a segunda turma, vamos ver se o pleno ainda dá alguma coisa em favor da Lava Jato para tentar salvar ao menos a memória ou a honra desta operação que é desonrada. Perfeito. Deixa eu só lembrar o pessoal que essas imagens que a gente está acompanhando são da sessão da semana passada, do plenário do Supremo Tribunal Federal. A gente só está dando uma olhada, então, como foram esses votos, né, nos ministros ali fazendo, então, os seus votos, mas são imagens da semana passada. Assim que começar a sessão no plenário do Supremo Tribunal Federal hoje, a gente vai transmitir aqui para vocês. Vamos acompanhar juntos, inclusive, essa transmissão da sessão no plenário do Supremo Tribunal Federal. Daí eu quero chamar o professor Vitor para explicar essa questão que Edson Fachin tenta colocar, que é a seguinte, que a suspeição não seria necessária porque a incompetência já foi dada. De alguma forma, é isso que ele tenta mostrar, que não precisa julgar a suspeição, porque a gente já julgou a incompetência. E daí eu lembro de uma frase do Fernando Brito, jornalista, participa aqui com a gente, do tijolaço.net, e ele explicou muito bem, fazendo uma referência, assim, que se eu não gosto de você, eu vou botar o seu processo na mão de um juiz, que eu sei que também não gosta de você, e numa vara que não tem nada a ver com o seu processo. Então, são complementares essas questões. Você pode julgar a vara incompetente, mas porque aquele foi mandada para aquele juiz com um propósito. Por isso que a suspeição e a incompetência seriam complementares. Eu queria que você explicasse para a gente essa questão que Edson Fachin tenta colocar agora no debate de hoje. Claro, perfeito, Thalita. Bem, essa é uma questão que ela extrapola, na maior parte das vezes, a questão do direito, mas eu posso começar uma explicação nesse sentido, no que diz respeito aos limites próprios do ordenamento jurídico, né? Vejam vocês, a questão, num primeiro momento, a gente tem que entender a diferença de competência e a suspeição. Quando falamos de questão de competência, estamos falando aqui de uma situação na qual o ordenamento jurídico vigente organiza o poder judiciário nas suas subdivisões de uma maneira racional, a permitir com que a própria prestação jurisdicional possa ser efetivada. Ou seja, aqui estamos tratando de uma situação, de um dado arranjo institucional do Estado que, previsto objetivamente na legislação vigente, no conjunto da legislação vigente, né? E aí se atribui, por meio dessa legislação, um dado poder-dever, ou seja, uma competência, a uma pessoa, né, que, representando essa jurisdição, exerça essa jurisdição perante a sociedade no julgamento dos casos concretos. Já a questão da suspeição é uma relação pessoal, ela tem, eu não gosto dessa expressão, mas ela tem uma natureza de personalidade, ou seja, de uma situação na qual há um abuso no exercício dessa jurisdição, no exercício dessa competência, por quem foi investido daquele poder-dever de julgar o caso. Na situação dos processos frente ao ex-presidente Lula, o que ocorre aqui é as duas situações ocorreram simultaneamente. E há efeitos jurídicos totalmente distintos uma da outra. Quando falamos da questão da incompetência, estamos falando de uma situação em que somente as decisões são anuladas. Isso na letra literal do artigo 567 lá do Código Penal. Porém, quando falamos de uma situação de suspeição, aqui é a teoria da laranja podre, ou seja, aqui é uma situação que a própria motivação do ato em si, ela já está eivada do quê? Daquela não aparência de neutralidade, e sim um exercício indevido do próprio exercício da jurisdição. Então, nesse contexto, Thalita, o que ocorre nessa situação do ponto de vista do ordenamento jurídico e como bem reconhecido já, inclusive pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, né, é que
Independentemente da questão do reconhecimento da incompetência, não há qualquer impedimento de se reconhecer que os atos que praticados nos processos que envolvem o ex-presidente Lula estão eivados de uma situação muito mais, como é que eu posso dizer, de uma situação muito mais grave do que uma mera incompetência dentro de um arranjo, dentro de uma organização da divisão da competência do Poder Judiciário. Então, nesse sentido, o que ocorre? O que ocorre é que o efeito prático, aí falando de uma situação prática, o efeito prático é que a mera declaração da incompetência, ela anula as decisões. Ela anula as decisões. Porém, ela reconhece como válidas, ela não reconhece como uma situação que é eivada pela laranja podre, a apodrecer todos os atos processuais, de todos os atos processuais que praticados no processo, como, por exemplo, produção de provas, a produção a oitiva de testemunhas e assim sucessivamente. Já uma situação de suspeição, ela estaria aqui eivada por completo de um vício de origem na prática do ato pelo magistrado, e aí isso levaria à anulação de todas as questões. Mas aqui a gente tem que entender esse julgamento. Então, veja, eu entendo particularmente que a suspeição ocorreu de fato, já foi reconhecida, como bem colocou o professor Mascaro anteriormente, que não deveria ocorrer um julgamento pelo plenário dessa situação, porque a segunda turma, ela é o STF, ela não é uma divisão do STF, ela não é uma instância interna do STF, mas ainda assim a gente tem que entender a questão política que há por trás disso, o interesse, né, o interesse de não se salvaguardar os atos ilícitos praticados anteriormente no contexto do golpe que ocorreu no Brasil desde 2014 e todos os seus reflexos, mas também num contexto de se manter uma dada ilusão de uma possibilidade de uma ilusão de que o Poder Judiciário estaria atento a uma luta pela ética, uma luta pelo combate à corrupção. E a questão da corrupção, falando de uma maneira muito direta, é uma luta em glória, é uma luta em fim dentro das estruturas, dentro da forma de sociabilidade capitalista. Né? Pois, dentro dessas estruturas, tendo em vista a determinação maior dessa forma de organização social, da produção social e das relações sociais de produção, que é uma acumulação sem fim, a única ética possível é a ética do capital, como o professor Alisson Mascaro já disse em inúmeras outras oportunidades aqui, e aproveitando que ele está aqui presente. Né? Então, nesse sentido, não há condições de se alcançar, de se impedir a prática de atos não éticos, de atos criminosos, inclusive de corrupção, meramente por uma norma jurídica declarada. Né? Mas a questão aqui é uma questão também de poder, de política, e o STF aqui está numa situação delicada, porque ao mesmo tempo que ele se depara com uma situação de atos ilícitos que foram bem demonstrados, não só pela operação spoofing, mas também, como recentemente o próprio Le Monde Diplomatique deixou bem claro, a vinculação do juiz Sérgio Moro junto a uma integração dele a interesses americanos, inclusive econômicos, que diretamente relacionados à questão da Petrobras, o STF se coloca numa situação extremamente difícil perante a opinião pública. E aí, no sentido de que ou anulo tudo e dou aquela sensação de uma impunidade e assumo esse ônus perante a opinião pública geral, num contexto que a política está totalmente em efervescência, essa divisão política, especialmente da extrema-direita, contra o STF está sendo dada, né? Eu faço isso, legitimo esses atos contra o STF, ou eu busco alguma situação de equilíbrio, mantendo alguma credibilidade, alguma legitimidade do STF no exercício desse poder. Então, a situação realmente da questão da suspeição, ela ainda será, ela ainda será objeto de apreciação perante o STF. A discussão não se encerra na tarde de hoje no que diz respeito à questão da competência. Esse é um assunto que ainda poderá servir de instrumento para o jogo político que se avizinha em 2022, mas também ela tem uma grande importância, ela tem um grande impacto sobre a instituição STF como um todo.
Perfeito. Daqui a pouco deve começar essa sessão, já há alguma movimentação ali no STF, no canal da TV Justiça. Só para finalizar, professor Alisson, eu queria que você avaliasse como tem sido esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Há quem acreditasse, inclusive, que o placar ali na semana passada seria mais justo, mas foram 8 ministros votando, então, pela anulação dessas condenações, pela incompetência da Vara de Curitiba. De certa forma, o Supremo reescrevendo essa história da nossa democracia depois de ter errado ali no passado? Como que você tem visto? Eu tenho falado muito, Thalita, e falo agora a você que me acompanha na TVT, de que o Poder Judiciário e o direito não se sustentam apenas na legalidade. Não existe uma maquininha mental que faça com que os juízes, os promotores, os procuradores vejam os casos, olhem a lei e, portanto, como se eles fossem robôs, eles dão as suas decisões. Muito pelo contrário, a vida jurídica é toda estruturada conforme o poder que manda na sociedade. Então é o dinheiro, é a bala, é quem faz a opinião do povo e faz com que o povo então pressione o judiciário por uma decisão ou outra, de tal modo que nós vimos por anos e anos e anos uma espécie de sensibilização seletiva do país. O agravo da Procuradoria-Geral da República. Espera um pouquinho, deixa só o Alisson concluir, e daí a gente vai, então, Edson Fachin já está começando então, a apresentar o... Então, o que eu vou lhe dizer aqui, encerrando, para que acompanhemos a sessão, é que o judiciário, historicamente, é atravessado pela política e pelo poder. Quem sabe, hoje, com estas últimas decisões, possa haver aqui uma espécie de arejamento deste horror que tem sido realizado no país e então nós possamos ter um pouco menos de sufoco nesta opressão constante das instituições sobre o nosso povo. O dia de hoje, então, Thalita, Vitor Baral, é um dia importante para observarmos por onde vai o Poder Judiciário brasileiro. Tá dado o recado, pessoal. Professor Alisson, professor Vitor, uma grande honra, repito, recebê-los aqui. Muito obrigada pela participação, que a gente volte a se encontrar logo, logo. Um abraço para vocês e uma boa tarde. Um abraço. Um abraço, boa tarde. Obrigada, pessoal.